Top 5 maiores mentiras, falácias e pegadinhas de influencers ou então profissionais dos investimentos. E tem 2 bônus também. A primeira e, na minha opinião, a maior mentira e pegadinha que o pessoal planta muito na internet hoje em dia e ainda tem muita gente que cai sem pensar e sem refletir de verdade, é a questão justamente do famoso invista R$200 por mês, fique rico e ao final de 30 anos você vai se aposentar aí com 7, 8, quase 10 mil reais por mês. E na realidade, se você faz essa conta, você até consegue, dependendo do cenário, chegar nesses valores nominais. Mas não necessariamente isso é real. É aquela grande questão. Você vai ter lá um número de meses, você vai investir, aqui por exemplo, 30 anos, você vai ter aqui uma taxa de juros mensal, que você vai ter um rendimento, botei 1%, eu fui bem generoso aqui para simulação, tá bom? A pessoa vai investir R$200 por mês, afinal, é muito fácil você convencer as pessoas de investir isso, porque quase todo mundo tem R$200 para investir por mês, e no final você vai ter lá os seus 700 mil reais de rentabilidade. Ótimo, juntou uma boa grana. E aí, o cara vai te falar, né, pô, 1% disso aqui todo mês, vai lá dar 7 mil reais, por exemplo. Ele só esqueceu de falar para você que tem um efeito da inflação nesses 30 anos, e numa conta rápida e arredondada aqui de cabeça, vai comer muito dessa rentabilidade em termos reais. Então, na prática, você vai ter o equivalente aí a mais ou menos estimativas, algo próximo aí a 190, talvez 200 mil reais, no melhor dos cenários, já com esse valor corrigido, vamos dizer assim. Então, na prática, você vai ter aí os seus R$1.500 por mês de rentabilidade passiva com esses aportes ao final de 30 anos, que é um tempo muito relevante. Obviamente, isso aqui é uma simulação, existem variações aqui em termos da taxa de juros mensal, o tempo, o próprio valor da inflação também oscila, mas o grande ponto é você não vai se aposentar com uma renda ultra relevante de 7 ou 10 mil reais investindo 200 pila por mês. Isso não vai acontecer, é uma grande falácia e muita gente acaba caindo nessa. Tem ainda o adicional do pessoal que fala que com R$1 milhão atualmente já dá para viver de renda, quando na realidade é bem difícil, tá? Porque com R$1 milhão aí mais ou menos, você vai ter que investir metade assim na regra de bolso para você não perder para a inflação. Então você tem lá 1% ao mês, daquele 1 milhão, teria dando 10 mil, mas na prática, você vai ter ali uns 5 mil reais por mês de renda passiva para poder gastar e viver. Aí de fato, se você consegue viver com isso, se você não tem família tão grande, enfim, aí cada um, talvez dê para viver com R$1 milhão atualmente. Mas se não, já fica um pouco difícil. Bom, e já comenta aí pra mim então qual a maior mentira que você ouve aí dos influencers, de assessores, ou então de pessoas por aí que mais te incomoda em relação aos investimentos. A segunda grande falácia é sobre um produto de investimentos, o famoso COI. Há quem diga que alguns COIs são bons, alguns são úteis, alguns são muito bem estruturados. Pode até ser verdade, aquelas exceções extremas. Mas na maioria dos casos, o pessoal vem com aquela velha história. Ah, mas COI tem risco, mas um pouquinho de COI em pequena quantidade para a carteira é bom. Porque ele é um ativo diferente, porque tem toda uma estrutura por trás. Falam termos bonitos. Termos bonitos é legal, o pessoal fala, né? Quando na realidade você vai ver, é só um investimento que é uma caixa preta. Você não sabe o que tem lá, você não sabe o que ele investe, você não consegue tirar esse dinheiro fácil. E o pior de tudo, claro, fica uma comissão imensa para quem te vendeu, para o assessor, para a corretora, lá para o banco, e você muitas vezes tem rentabilidades horríveis, às vezes até mesmo perdendo do CDI para uma coisa que é cara. E aqui dá para até generalizar um pouquinho quando o pessoal vem com esses papos de poxa, isso aqui em pequena quantidade é bom. Geralmente é um investimento muito arriscado, que tem muita complexidade, derivativos ali no meio, e que acaba só atrapalhando a rentabilidade do pessoal. Que vale aquele parênteses, né? Quem lembra daquela história lá do youtuber famoso, lá o Rodrigo Baltar, parece que ele tinha comprado lá um swap cambial, né? É uma outra operação que o pessoal fala, um pouquinho disso aqui é bom. Na realidade, você toma uma aposta direcional da taxa de juros ou de quanto que vai ficar o dólar. Enfim, né? O pessoal vem com uns papos, umas palavras bonitas, e a realidade é que o cliente da ponta final não entende isso, não sabe avaliar e vai acreditar no que vão falar para ele. Então o cara acredita em qualquer coisa. Então não, no final das contas, a probabilidade de atrapalhar é muito maior do que te ajudar. Olha, o que vai te ajudar também, agora bem na realidade, é deixar o like e se inscrever aqui no canal. Aí você se ajuda, me ajuda e eu te agradeço bastante. A terceira e a quarta mentiras,
Acho que são as minhas preferidas aqui da lista. Eu gosto muito dessas, e essas eu acompanho e bato bastante sempre que eu posso. A terceira é aquela clássica mentira do tipo, os profetas da bolsa que não batem os índices, principalmente aqueles profetas do passado ou do futuro também. Os famosos caras aí que fazem previsões um pouco tendenciosas e talvez com outras intenções de forma pública. Tem aqui essa matéria lá de janeiro de 2025, a gente está agora em julho, que o pessoal afirmou que era difícil do dólar ficar abaixo aqui de R$6 em 2025. A gente viu aí o dólar na faixa de 5,40, 5,50, né? A gente já viu várias vezes a 5,50. Então acabou sendo um cenário totalmente diferente aí do que tá na matéria. E se essa aqui não te convenceu, essa daqui, ó, essa eu bato bastante. Porque eu acompanhava bastante já a bolsa, os investimentos em 2019. Eu não tinha empresa ainda, não tinha o canal no YouTube, mas eu já acompanhava bastante. E eu lembro muito, muito bem dessas histórias. Presta atenção, hein? Matéria de, olha lá, 2019. Para onde vai a bolsa em 2020? Projeções para o Ibovespa alcançar aqui, ó, os 150 mil pontos. E agora, 2025, quase 6 anos depois, 5 anos, 6 anos, né? A gente está aqui na faixa dos 133 mil pontos e ainda não chegou nos 150 mil que eles prometeram para 2020, hein? É lógico que não é uma promessa, mas o ponto todo é a possível tendência ou intenções que tem por trás dessas matérias famosas. Então, inclusive, você pegar aqui na faixa de dezembro de 2019, olha só, 4 de dezembro isso aqui foi publicado, então, não importa muito a data exata, mas basicamente aqui teve um drawdown bem considerável aqui de 40 e poucos % para baixo, e a valorização aqui até agora, esse ano, no melhor dos casos, chegou a 30%. Então ainda assim, um drawdown aí bem relevante, um risco-retorno negativo que a gente fala. Eu sempre falo isso, o cara que dá recomendação de graça na internet, ou ele é muito mal intencionado com você que está lendo, ou então ele não tem valor nenhum no trabalho dele. Isso é muito nítido. E a quarta falácia é aquela clássica que você não pode esquecer nunca. Aquelas famosas frases. Você tem que aprender a escolher as melhores ações e fundos imobiliários dos setores perenes da Bolsa de Valores. E você vai investir, você vai ficar rico escolhendo as ações certas. Cara, não é assim que funciona na vida real. Na prática, são pouquíssimas as ações que realmente têm desempenhos muito bons. E escolher elas é extremamente difícil e complexo. Eu já devo ter falado umas 500 vezes isso no canal e vou falar mais 500 se precisar. A maioria dos gestores profissionais que não fazem cursos da internet, eles não conseguem bater os índices passivos. Eles não conseguem escolher as ações perenes da Bolsa de Valores, aquela coisa toda, e ficar rico escolhendo essas ações ou esses FIIs. Eles ficam ricos com a taxa de administração dos fundos. Ou então os caras ficam ricos te vendendo esses cursos. Então, se os gestores profissionais, que são inteligentíssimos, muito mais que você e muito mais que eu, eles não conseguem bater os índices passivos, ou seja, eles não conseguem escolher de fato as ações certas, quem dirá nós, sem as informações, equipe de analistas, sistemas, método de execução, HFT, ordem, facilidades tributárias e fiscais para fazer isso acontecer de verdade. A história é sempre a mesma. Investir só por investir e escolher as melhores ações da bolsa não vai te deixar rico. Isso é falácia, isso é marketing. O que vai te enriquecer é um conjunto de duas coisas. Investir continuamente, de preferência todo mês, o máximo que você conseguir de forma saudável, e também sim ter a valorização dos seus ativos. Aí que vem a grande sacada. Os ativos que você vai escolher, eles têm que ser inteligentes. Porque se você não escolher as ações exatamente perfeitas, elas podem desvalorizar muito. E todos os seus aportes mensais que você veio fazendo podem acabar sendo quase que irrelevantes. Então é muito mais inteligente você comprar ativos espertos, com uma certa inteligência embutida neles, para eles mesmos irem escolhendo as ações, os FIIs, os títulos aí de renda fixa, que seja, para você. Porque daí você consegue se concentrar na parte que você realmente é bom, que é trabalhar, ganhar dinheiro para poder investir mais. E é justamente aí que entram os ETFs. São investimentos muito mais inteligentes, eficientes, otimizados e que te poupam muito tempo para você poder investir bem pra caramba e ficar melhor do que grande parte aqui dos gestores profissionais e do mercado. E se você quiser aprender um pouco mais sobre os ETFs, tanto de renda fixa, variável, nacional e internacional, mas todos eles focando aqui para a nossa B3,
e que o Capital Certo, manual prático de ETFs e investimentos aqui do Brasil, com mais de 8 horas de treinamento, para você aprender tudo isso e muito mais. Treinamento super direto ao ponto, tem vários bônus aqui para você entender no detalhe os mapas mentais, tem planilha de transação de carteira, tem gestão de carteira também e um monte de coisa interessante. Se você quiser saber mais, acessa o link aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. E a quinta grande pegadinha, antes dos 2 bônus, que é marketing puro e descarado. Vou trazer aqui ainda aqueles comentários, aqueles anúncios, sabe? Você já deve ter visto isso aí. Pessoa que fala assim, esses CRIs, esses CRAs, essas debêntures incentivadas, você pode comprar uma só desse emissor aqui, são muito boas. Isso aqui é muito bom, porque vai te pagar IPCA mais 16. Oh, nossa, no Tesouro Direto é IPCA mais 6, mais 7, mais 5. Aí você vai ver lá IPCA mais 16 e mais isento de imposto de renda. Quem já ouviu essa, cara? Essa eu já vi demais essa. Escuto toda hora. Talvez até o isento de imposto de renda mude, né? Vamos considerar que ainda é, tá bom? Qual que é a grande pegadinha aqui? Cara, pessoas que compram isso aqui não fazem a mínima ideia da empresa que está por trás, não sabem analisar crédito, estão correndo um risco de crédito do emissor quebrar, não tem FGC, não tem garantia. Muitas vezes você nem tem acesso aos bens que aquela empresa está usando para criar o colateral da dívida. Mas as pessoas compram porque alguém falou e a taxa é alta. Então tem que cuidar muito com isso aqui. Eu tenho um pé muito atrás com comprar CRIs ou CRAs ou debêntures em termos de picking, né, individual. Se for se expor aqui a algum tipo desses instrumentos, que seja através de fundos ou de ETFs de forma diversificada, porque é garantido. Alguém vai ser premiado e vai ser sorteado em alguma dessas empresas, de algum desses títulos. A história mais recente que a gente teve, se não me engano, foi a Light Americanas. Acho que foi essa mais recente, pelo menos a que mais deu barulho. Então, com uma possível quebra de uma dessas empresas, você corre o risco muitas vezes de perder todo o seu dinheiro. Ah, Anthony, mas não é bem assim, eu vou ter outras garantias, vai demorar para o dinheiro voltar. Será que vale o risco? É isso mesmo que você quer? A gente tem que lembrar justamente do ponto entre renda passiva e renda ativa. Então, na teoria, o CRI e o CRA são lindos, na prática, quase sempre é uma bomba, é um risco imenso e você tem que ter muita noção do que está fazendo. Até porque a maioria das pessoas ou fica com isso aqui por 7 anos, que é um tempo absurdo, ou então vai querer ficar tradando a marcação a mercado, mas daí você tem que ter muita prática, tem que saber o que está fazendo claramente. E aqueles 2 bônus que eu tenho para falar é justamente esse conceito em termos de gestão passiva e ativa, ou melhor, renda ativa e renda passiva. Aqui eu diria que é mais marketing do que falácia, mas basicamente tem a grande história da alavancagem patrimonial. E a alavancagem patrimonial geralmente vem aqui com a questão aqui dos consórcios. Cara, não é que isso aqui é uma bomba, ou que é ruim, ou que é arriscado. Isso aqui é um assunto à parte. Mas para mim, isso aqui é uma grande pegadinha, porque tem muito detalhe, muita questão, muitos riscos indiretos, e você vai estar eventualmente se endividando para fazer gestão ativa, para fazer renda ativa. Você vai estar pegando dinheiro para fazer um imóvel, para uma frota de carro, para fazer alguma outra coisa. Não vai estar botando dinheiro e automaticamente ele funcionando para você. Você vai ter mais trabalho aqui, você vai ter mais problema para resolver. E claro, se você é bom em leilões de imóveis ou comprar para revender, não tem problema, é um trabalho, uma boa profissão, mas você tem que levar jeito para isso. A maioria das pessoas entra nisso aqui como uma ideia aí, muitas vezes, de fazer uma renda extra, né? Enfim, trabalhar com isso, mas efetivamente não entende o mercado, não entende os negócios. Cara, isso aqui é renda ativa, não é investir e o negócio funcionar para você. Então tem que cuidar muito com essas pegadinhas. E óbvio, né? O cara que vai te vender ou o curso ou então o próprio consórcio vai ganhar uma comissão disso. Você não pode esquecer dessa parte. E cara, por último, uma das pegadinhas mais engraçadas que eu vejo hoje em dia e que funciona muito, 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 muito mesmo é o famoso finanças para médicos. Cara, isso aqui, o que tem de gente que cai nessa pegadinha é absurdo. Por quê? Porque os caras que são marqueteiros, eles fazem os anúncios, fazem os produtos do tipo assim, pô, você que é médico, você que é dentista, você que não sei o quê. Porque essas pessoas geralmente têm um perfil de renda que vai fazer investimentos. Ele fala, pô, você precisa investir focado como um médico. Cara, não muda nada, cara. Olha só. Ó, fecha os olhos. Se eu te falar que tem um determinado perfil de profissional, que ele é relativamente autônomo, meio liberal, ele às vezes trabalha de manhã, às vezes trabalha à noite,
ele às vezes tem rotina, às vezes não tem, ele trabalha muito e ele ganha muito dinheiro, ele precisa investir esse dinheiro, mas ele trabalha por conta própria e ele tem que trabalhar cada vez mais para ganhar mais dinheiro. O que você pensou? Você pensou num médico que faz plantão de madrugada, de manhã, de tarde, de noite? Ou você pensou num Uber, que pode trabalhar também de manhã, de tarde, de noite e que ele é totalmente ligado às próprias corridas que ele faz? Vocês entendem como as duas coisas se aplicam? Cara, isso aqui é só um perfil de investidor que na realidade é relativamente um empresário, não tem aí, digamos assim, uma recorrência muito fixa. É claro que depende de cada médico, ou de cada Uber, ou de cada motorista de ônibus, não importa. Mas a ideia é que vende muito em termos de marketing. Quando você desce nessas matérias em geral, você podia trocar a palavra médico por qualquer outra coisa. Aí eles ainda falam quais são os melhores investimentos para médicos. Cara, se você apagar a palavra médicos aqui, tá tudo na mesma. Por exemplo, renda fixa. Eles citam tudo aquilo que a gente já conhece que vale para qualquer profissão. Absolutamente qualquer pessoa. Bolsa de valores. Absolutamente qualquer profissão e qualquer pessoa. E assim por diante. Então, efetivamente, você está olhando apenas a parte do marketing. Afinal, você está olhando para o investimento da pessoa física. A gente não está falando de uma montagem de uma clínica médica ou de um negócio médico que você precisa de uma expertise do setor, uma expertise do atendimento, um cálculo de payback para abrir tal setor, tal aparelho que você tem que comprar. Não, a gente está falando de investimento para pessoa física. Não tem, cara. Mas o brasileiro gosta de ser bem tratado, então efetivamente muita gente ainda vai nessa. Eu acho que eu tenho uns 5 ou 6 clientes médicos, pelo menos que eles declararam isso, me falaram ou preencheram lá no formulário pra gente se conhecer melhor. Claro, se você for médico, fica à vontade para conhecer mais nosso serviço e nosso trabalho, mas efetivamente, cuidado. Para você que é médico, Uber, advogado, empresário ou funcionário público, na minha opinião, a forma de investir é praticamente a mesma. O que muda é o seu perfil de investimentos e o seu objetivo, porque daí tudo vai convergir para quanto de risco você vai tomar e os seus prazos de investidor. Não importa muito a sua profissão, importa o quanto você está disposto a ter oscilação de patrimônio, quanto você está mirando para ser aposentado, para tirar de renda lá na frente e para ter aí de segurança e exposição diversificada geral. Todo o resto é marketing, é pegadinha e querendo ou não vou negar, funciona muito bem para quem vende isso. E se você quiser ver uma forma de proteger o seu dinheiro contra a inflação através do dólar, vou te mostrar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.